Oswaldo Luiz, EPTV, Bruno, bom dia. O Guarani volta a ter torcida no próximo sábado, no momento em que o time está oscilando. Nos últimos 9 pontos, somou apenas 1. Até que ponto, nesse momento que o time dá uma oscilada para baixo, importante ter de volta o torcedor para tentar retomar o caminho das vitórias e ainda lutar pelo acesso? A gente sabe que para um time que quer subir, em 9 pontos somar 1, a gente não esperava isso, mas aconteceu. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando firme e forte. E com certeza a volta da torcida é muito importante para nós, uma torcida que eu tenho certeza que vai nos apoiar do início ao fim do jogo. E no sábado vai ser diferente contra o Londrina em casa. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show. Bruno Silva, boa tarde, prazer de falar com você. O Guarani vem numa sequência muito ruim de partidas, né? Não consegue transformar o seu volume de jogo, principalmente em gols. O que você acha que se deve a essa dificuldade? Falta de confiança ou simplesmente o jogo não está encaixando, a bola não está entrando? A gente está com um volume bom de jogo, a gente sabe que tem pecado ali no último passe às vezes, alguns jogos contra o Curitiba mesmo, o Wilson fechou o gol. Nesse último jogo contra o Brusque, é um campo muito abaixo dos outros que a gente jogou, um campo muito ruim, dificultou o nosso trabalho, mas não é desculpa, né? A gente sabe que a gente teve a oportunidade ali de fazer os gols, mas infelizmente saímos com a vitória, agora é virar a página e pensar somente no Londrina no sábado. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Bruno, boa tarde. Nos momentos em que o Guarani estava melhor no campeonato, a gente via muito a participação dos volantes. Rodrigo Andrade chegando muito mais, você também, né, se aproximando muito da área, Carlão saindo lá da zaga, os zagueiros subindo muito mais. Nas últimas partidas, houve uma diminuição, pelo menos nos parece, dessa presença dos homens lá de trás, mais próximos à área. Isso realmente tem acontecido? Não, no meu ponto de vista, eu acho que não. É que quando se tem derrotas, aparecem muitas coisas, né? Mas a gente sabe, procura simular tudo que o Daniel passa, cada jogo tem uma estratégia, mas eu acho que a gente deu uma oscilada assim, acho que a equipe toda nesses últimos 3 jogos, e agora é trabalhar, ver o que a gente fez de errado para não cometer mais nessas últimas 10 rodadas. Gustavo Marques, Canais Futebol Interior. Olá, Bruno Silva, tudo bem? Você é um capitão e poderia deixar a sua palavra ao torcedor que está chateado por mais uma oscilação da equipe no campeonato. Como no ano passado, o Guarani chegou a convencer o torcedor que estava lutando pelo acesso. E na reta final, o Guarani se transforma, estaciona. O que você pode dizer sobre isso? Qual é a palavra que você deixa ao torcedor? O que eu falo para o torcedor é ter confiança, como todo grupo está tendo confiança aqui dentro. A gente tem se cobrado a cada dia e a gente mantém a nossa confiança e vamos lutar até o fim pelos nossos objetivos. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Bruno, o próprio técnico Daniel Paulista declarou que o Guarani não se ouve bem, mas que o Guarani tem que tirar a última partida como exemplo para não errar na sequência da competição. Vocês conseguiram detectar qual foi o principal erro do Guarani e você, na condição de capitão, tem passado isto também para o grupo? O principal erro nessas rodadas que se passaram foi que a gente não transformou as oportunidades em gols e levamos os gols de bola parada. Trabalhar forte esse ponto de bola parada que a gente estava muito bem, agora é trabalhar essa semana, tem uma semana cheia para trabalhar e não cometer esses erros nos próximos jogos. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Bruno Silva, muito boa tarde. Gostaria de perguntar sobre a sua liderança do grupo, né? Você é um jogador que passa tranquilidade para o sistema defensivo e consegue exercer uma liderança tanto dentro, eu sinto até como fora de campo, né? Consegue passar uma maturidade para esse time. Gostaria de você falar sobre a influência do time, né? Sobre a sua liderança com relação ao elenco dentro e fora de campo. A minha liderança tem que aparecer, eu acho que nesses momentos, né? Quando está tudo bem, todo mundo lidera, todo mundo se ajuda.
Eu acho que nesses momentos difíceis, igual a gente está passando agora, que não conseguimos vencer nessas últimas 3 rodadas, é nesse momento que tem que aparecer. Não só eu como líder, a gente tem vários líderes aqui no grupo, como o Tony, o Carlão, o Thales, o Regis, pessoal mais velho que já tem uma vivência no futebol. Então é juntar todas essas lideranças, colocar na cabeça dos mais novos que não tem nada perdido e seguir em frente, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar nossos objetivos. Isabela Sabélico, Tati Record TV. Oi, Bruno, boa tarde. O que o elenco faz de diferente na preparação para o próximo duelo, visto que a vitória é o único resultado que importa? A gente sabe que é o único resultado que importa, que é a vitória, mas a gente não pode jogar de qualquer jeito, né? Fazer de qualquer jeito. A gente tem que vir fazer o que a gente vinha fazendo na competição, jogar muito concentrado, jogar um time sempre jogou junto e não é perder essa essência, né? Que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo no sábado. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa tarde, Bruno. Bruno, é o seguinte, desde o jogo contra o Coritiba, todos os gols sofridos pelo Guarani foram de bola parada. O que está sendo trabalhado nessa semana, o que vocês têm feito aí de diferente para conseguir corrigir esses erros, para que eles não sejam aí determinantes nos próximos embates do Bugre na Série B de 2021? Sim, a gente tomou 4 gols, né, os últimos 4 gols de bola parada, mas a gente sempre trabalha, né? A bola parada é atitude e concentração. Então, nesses jogos aí faltaram e agora eu tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando e nos próximos jogos é ter atitude e concentração para não cometer esses erros. Regis Melo, GE. Globo. Bruno, a gente viu um Guarani com um ataque muito eficiente, principalmente na primeira metade da competição. Depois a gente viu um crescimento muito grande do sistema defensivo, foram vários jogos sem sofrer gols, mas agora parece que nas últimas rodadas nenhuma coisa nem outra, né? Então eu queria saber de você, o que você acha que é preciso para que o time supere esse momento complicado e se você acha que ainda dá para se manter firme aí na luta pelo acesso nessa reta final da competição. O que precisa é o que a gente vem fazendo, né? É o time ser um dentro de campo. Quando tem êxito na defesa, porque o ataque marcou bem, ajudou o sistema defensivo, e quando tem êxito no ataque é porque a defesa também ajudou o ataque, né? Então que a gente possa retomar o caminho das vitórias, retomar aquela essência nossa que a gente sempre teve, para estar brigando ali na parte de cima da tabela desde o início da competição, e continuar trabalhando firme e forte, focado nos nossos objetivos. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Bruno Silva, o Guarani tem 30 pontos a disputar, ou seja, 10 jogos. E para continuar sonhando com acesso, terá que vencer 7. Pelo futebol que o time vem apresentando aí nos últimos jogos, você acha que isso é possível? A gente tem que melhorar algumas coisas, né? Mas não é porque a gente conquistou um ponto nesses 9 que está tudo errado. A gente vem fazendo bons jogos, só que no momento decisivo a gente tem falhamos na parte da bola parada, e no momento do ataque a gente não tem feito os gols, mas continuar trabalhando, focado, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir essas vitórias sim. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Bruno, nas últimas partidas a gente viu que os adversários estavam colocando jogadores mais altos para brigar por essa bola aérea justamente em cima de você. Por que você acha que isso acontece? Você acha que você tem uma deficiência, que a bola aérea sua é um ponto a ser melhorado? E se sim, você acha que tem autonomia para falar para o treinador, falar para a equipe, trocar a posição, trocar a marcação, para que o time não leve tanta desvantagem assim nesse quesito? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, que você não sabe o jeito que a gente marca, né? Não é os adversários que colocam jogadores mais altos para eu marcar.
Tô fazendo uma marcação individual, então eu pego os jogadores mais altos do time deles. E que eu me lembre do jogador que estava marcando nos últimos jogos não fez gol. Então acho que melhor você ver os jogos, né, com mais clareza para poder fazer uma pergunta dessa.